Graça e paz, mais uma vez estamos na presença do Senhor para desfrutar de uma palavra da Bíblia. E hoje nós vamos falar de expandindo o reino de Deus. Talvez você se pergunte por que eu gosto tanto dessa palavra, reino de Deus. Porque é o reino de Deus que traz a vontade de Deus para a terra. É o reino de Deus que estabelece a vontade, o desejo do coração de Deus aqui nesta terra. E nós vamos começar falando do reino de Deus. Na verdade, em João capítulo 1, onde diz assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nós sabemos que foi por meio da palavra tudo que não existia passou a existir. A terra estava sem forma e vazia, a terra não tinha expressão, a terra não tinha vida, mas por meio da palavra de Deus, por meio do profetizar de Deus, a palavra trouxe à existência aquilo que não existe. Então, a palavra, ela tem autoridade e ela tem poder. E a palavra era Deus. Então, a palavra é o próprio Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Ele trazia a vida com ele, trazia a vida consigo, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, aqui eu quero começar falando da palavra do verbo. O verbo aqui está se referindo à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que se encarnou, como está lá no versículo 14, e a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito da parte do Pai, cheia de graça e de realidade. João testificou dele e o clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porquanto era o primeiro que eu. Porquanto todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, aqui em João capítulo 1, nós estamos falando da palavra do verbo, e esse verbo era quem? Era o Filho de Deus. O verbo se fez carne, tabernaculou, ele armou o seu tabernáculo celestial, o seu tabernáculo cheio de glória, cheio de graça, entre nós,
Para quê? Para que o seu reino viesse ser expandido, melhor dizendo, para que o reino de Deus, para que o reino de seu Pai pudesse então ser expandido. Mateus capítulo 4 nos fala a respeito da expansão deste reino de glória, deste reino de vida, deste reino de autoridade. Capítulo 4, versículo 23 diz assim: e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguir. Então, Jesus passou a começar a trazer discípulos para fazer parte do seu ministério, para então começar ali o quê? A expansão do seu reino. Como está escrito aqui no versículo 19 de Mateus 4, podemos ler todo, mas vou ler somente o 19. O 18. O 18 também. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram os pescadores. E disse-lhes: vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu irmão Zebedeu, consertando as suas redes, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e o seguiram. E percorria toda a Galiléia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda enfermidade entre os povos. Então quer dizer que o Senhor, não é verdade, tabernaculou entre nós, cheio de glória, cheio de graça, chamou ali os seus discípulos. Alguns eram pescadores, outros eram remendadores de redes. Isso quer dizer o quê? Algumas pessoas têm um talento, outras têm outro talento. Quem sabe pescar nem sempre sabe remendar a rede. Quem pesca sabe a hora de pescar, o momento de pescar. Pela lua ele conhece aonde está o peixe. Pela lua ele sabe se o mar está para peixe. É um ditado popular, um ditado dos pescadores. Mas se não tiver o remendador de rede, se não tiver aquele que conserta a rede depois que os pescadores chegam das suas pescas, se não tiver eles para consertar, para remendar, para limpar, para tirar toda aquela lima, acho que é lima que dá o nome, aquele resíduo do mar que fica na rede, quando se for lançar a rede novamente, os peixes vão fugir, porque os peixes vão ver algo diferente. E as redes furadas, elas vão escapar, os peixes vão escapar. Então o Senhor, no seu chamamento para expandir o reino, ele foi chamando pessoas
que pudesse ser enquadrada em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11, aonde ele nos mostra que ele mesmo deu dons aos homens, para que os homens viessem o quê? Edificar a igreja. Amém? Todos os homens deveriam, então, fazer o quê? Usar o seu talento. Aqui no versículo 7 do capítulo 4 diz assim: mas cada um de nós foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso está escrito: quando ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam sob cativeiro, e concedeu dons aos homens. 11. Ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, alguns para os profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres, tendo em vista todos os dons que foram nos dados, todos os talentos que nós temos, todas as qualidades que nós recebemos do Senhor, o dom gratuito de Deus, ele tem um objetivo, tendo vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra não fala para a obra dos ministérios, fala para a obra do ministério. Se tem um único ministério, esse único ministério é o ministério do Senhor Jesus Cristo. É o ministério do corpo de Cristo. Podem ter várias cidades, várias localidades, vários locais aonde nós nos congregamos, aonde nós nos reunimos, mas tudo tem que ser para o ministério. Tudo que venhamos fazer tem que ser para edificação do corpo de Cristo, tendo visto o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agindo de um lado para o outro, pelas ondas elevadas ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. Olha só que coisa rica, mas apegamos-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e atrelaçado por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação, segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Então, na realidade, quando o Senhor chama os discípulos, ele chama para começar o quê? A expansão do reino de Deus, como nós lemos no versículo 23 de Mateus 4. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade entre os povos. Ele pregava o evangelho do reino de Deus. Foi para isso que ele foi
enviado. Foi para isso que ele veio, ele se tornou carne, o verbo se tornou carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, para trazer o quê? O reino de Deus até nós, o reino cheio de realidade, o reino cheio de graça. Amém? Cheio de graça. Lucas 4, versículo de número 24, versículo de número 42 ao 44 fala assim: ao romper do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, vieram até ele e queriam detê-lo para que não os deixassem. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie. É necessário que eu anuncie. Jesus estava deixando bem claro para eles: não me detenha, não me prenda aqui. Não tem somente este lugar, não tem somente esta cidade. Não me prenda, não me detenha aqui. Porque é necessário eu levar a palavra a outros povos. Não é verdade? Eles queriam deter o Senhor naquele lugar. Amém? E aqui continua. Procuravam detê-lo. Amém? Para que ele não fosse embora. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outra cidade, pois para isso é que fui. Olha só, ele fala com a sua própria boca: para isso é que fui enviado. Ele tinha uma missão. Ele tinha algo para construir, ele tinha algo para expandir, ele tinha que expandir o quê? O reino de Deus. E quando ele chama os discípulos, esta era a sua missão. Ele foi enviado para pregar o evangelho do reino, e ele chamou os discípulos, e a partir daqui, todos aqueles que começou a segui-lo tinha a mesma meta, a mesma visão. Deveriam expandir o evangelho do reino. Os discípulos faziam isso juntos com Jesus, como está lá em Mateus 4, 23, como eu mostrei. O apóstolo Paulo pregava o evangelho do reino, como está lá em Marcos, se eu não me engano é Marcos. Vamos ver se é Marcos. Marcos 4, 42. Marcos. Como está em Marcos, eu não lembro se é em Marcos, perdão. Eu não me lembro se é em Marcos, mas eu sei que eles também faziam a mesma coisa. Aqui eu quero me referir a Paulo. Paulo, quando ficou ali juntamente com os judeus, ele começou a conversar com eles, a dialogar com eles, persuadindo eles a respeito do evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo pregava o evangelho de Deus. Aonde o apóstolo Paulo ia, ele levava o evangelho do reino de Deus. Nós que nos unimos ao Senhor devemos ter
a mesma visão, expandir o evangelho do reino de Deus. Não importa o número que somos. Talvez você fala, nós somos um número tão pequeno, como vamos fazer isso? Como vamos expandir o reino de Deus? É tão difícil, é tão complicado. Não, não é tão complicado, é simples, é fácil. Sabe por quê? Lá em Lucas 12, versículo 32, diz assim, não temas, ó pequeno. Começou com um pequeno rebanho. Não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou vos dar o reino. Ele se agradou em dar a princípio o reino para um pequeno rebanho. Para que esse pequeno rebanho viesse expandir o reino de Deus. Para que esse pequeno rebanho viesse dar continuidade ao reino de Deus. Por que ele queria que este reino fosse expandido? Porque o reino de Deus, ele tem poder. Somente o reino de Deus ele pode transformar a vida das pessoas. Somente o reino de Deus pode mudar a vida de um casal. Somente o reino de Deus pode mudar a vida de um jovem. Somente o reino de Deus pode mudar um governo, um país, uma nação, um continente. Somente o reino de Deus tem autoridade para mudar a esfera, o ambiente aonde nós vivemos. Pois a palavra nos diz, o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, o que é desligado na terra é desligado nos céus. E aqui em Mateus 12, 28 fala assim, se porém eu... Olha só, não está falando de uma pessoa qualquer, não está falando de uma pessoa simples, não está falando de uma pessoa sem autoridade, não está falando de uma pessoa que não tem poder, está falando de uma pessoa que tem poder. Se eu, porém, tem um porém aqui, esse porém aqui é muito forte, esse porém aqui é uma declaração que eu posso fazer tal coisa. Se eu, porém, expulso os demônios pelo Espírito, ele não expulsa o demônio por ele próprio, mas é pelo Espírito de Deus. Então é chegado o reino de Deus sobre vós. Então o reino de Deus, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. Paulo já falava, o evangelho é poder de Deus para a libertação das pessoas. As pessoas podem ser libertas, as pessoas podem ser modificadas, as pessoas podem ser transformadas, as pessoas podem ter sua vida de volta novamente. Elas estão presas no cativo, elas estão presas no cativeiro de Satanás, mas elas podem, por meio da expansão, por meio da pregação do Evangelho do Reino, ser transportada para o reino do Filho do seu amor, para dentro de um reino, como está lá em Romanos 14. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. O que você tem percebido ao seu redor, aonde você mora, ou na sua própria casa, ou a sua volta, aonde você trabalha, na sua faculdade,
O que está faltando? Paz. O que está faltando? Alegria. O que está faltando? Justiça. Nós não temos um mundo justo. Como é que pode um jogador de futebol ganhar 1 milhão por mês? E um assalariado ganhar um salário mínimo que não dá para comprar nem a compra do mês. Isso é um mundo injusto. Mas essa justiça é do mundo. A justiça de Deus é diferente. Ela é uma justiça que abrange a todas as pessoas. Ele é justo para com todos. Ele traz a paz para com todos. Ele traz alegria para com todos. Porque tudo isso está embutido no Espírito Santo de Deus. Por isso a importância de se expandir o reino de Deus. E aqui fala: se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Queridos, então está tudo fora de ordem. O terreno está sujo. O lote está totalmente cheio de entulho, cheio de bagunça. Tem madeira aqui, tem lajota ali, tem pedra lá. O terreno está totalmente desemprainado, está totalmente irregular. Então é necessário começar por meio da pregação do Evangelho do Reino, limpar esse terreno, purificar esse terreno, limpar esta base para que o reino de Deus venha e se expanda na sua cidade. O problema não está com o seu prefeito, com o seu governo, com o seu presidente, em sua nação, ou na sua cidade, ou no seu estado. O problema está em você não levar o reino de Deus, em você não expandir, em nós não expandirmos o reino de Deus aonde nós passamos. Como que pode uma pessoa como Jesus, como está lá em Mateus 4, passar pelos lugares, chamar as pessoas, e as pessoas deixar o que elas estavam... Aquelas pessoas não eram pessoas vagabundas, aquelas pessoas não eram pessoas que estavam ali passando tempo, jogando a vara, para passar tempo, não era lazer, não, elas estavam trabalhando para tirar o seu sustento, e quando Jesus passa, chama eles, imediatamente eles vêm. Sabe por quê? Porque o poder do reino de Deus é como um imã, ele traz as pessoas, ele atrai as pessoas, ele puxa as pessoas para o tabernáculo de Deus, cheio de graça e cheio de glória. Isto é uma verdade. Nós precisamos levar a paz para a nossa cidade, expandir o reino de paz para a nossa cidade, expandir o reino de alegria para o nosso estado, expandir o reino de justiça para a nossa nação. Não adianta ficar falando mal de político ou de política. Nós precisamos trazer o reino até essas pessoas. Se fizermos isso, tudo se tornará diferente. Ocorrerá o quê? Temor de Deus em seus corações. A justiça de Deus passará a habitar no coração deles. A alegria em fazer o bem, em promover o bem, passará a habitar no coração de Deus, no coração deles. Não é verdade? Eles terão esses atributos, a paz, a alegria e a justiça.
habitando em seu coração, e eles terão prazer em fazer isto acontecer para o povo. Então, o que é necessário? É necessário expandir o reino de Deus para as pessoas. Nós também devemos fazer isso. Nós devemos, como o Senhor foi enviado para pregar o evangelho do reino, ele se tornou homem, tabernaculou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória. Nós também devemos fazer isso, como Jesus fez, como os apóstolos fez, como Paulo fez, como outros fizeram, expandir o reino de Deus na terra. Pois nós fomos conformados à imagem do Filho de Deus. Como nós fomos chamados, nós fomos conformados à imagem do Filho de Deus. É como você pegar um vaso e você ser conformado àquele vaso, você se tornar igual àquele vaso, você ter ali a mesma aparência daquele vaso. Nós fomos conformados à imagem do Filho de Deus, como está lá em Romanos. E somente os filhos de Deus podem levar essa missão adiante. Somente os filhos de Deus podem levar adiante esse propósito que está no coração de Deus, que é de expandir o seu reino. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o propósito do Senhor. E qual é o propósito do Senhor? Que começa logo de cara, lá em João e em Mateus 4. Enviado para pregar o evangelho do reino, para expandir o evangelho do reino, para expandir o evangelho de libertação, para expandir o evangelho de autoridade, para expandir o evangelho de poder. Nós fomos chamados. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados. Às vezes passamos por dificuldades. Talvez você tenha me visto aí falando, mas você acha que eu não tenho dificuldade. Eu estou com problema no coração. Eu estou para fazer uma cirurgia no joelho. Estou sendo impedido de fazer a cirurgia no joelho porque eu estou com problema no coração. Tenho que resolver o problema do coração para fazer a cirurgia no joelho. Eu tenho lutado com isso há mais de 30 anos, mas a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. E eu sei que na hora certa, a vontade de Deus será cumprida na minha vida, porque esta é a vontade de Deus. Então, querido, nós fomos chamados para expandir o reino de Deus. E expandir o reino de Deus se trata de levar adiante aquilo que Ele nos comissionou. Amém? 28, na verdade, que nós lemos de Romanos, o 29. Porque os que ele conheceu de antemão, ele nos chamou porque ele nos conhecia. Quando ele chama os discípulos, ele já conhecia os discípulos. Ele sabia que os discípulos não iam negar o seu chamamento. Ele sabia que os discípulos estariam dispostos de se levantar e sair imediatamente para fazer a obra dele aqui na terra. Porque os que ele conheceu de antemão também os
predestinou, ele nos predestinou para sermos conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito e nós somos os seus irmãos, nós somos os seus cooperadores, nós somos aqueles que levam a sua palavra adiante. Nós somos aqueles que somos guiados por Ele. Nós somos guiados por Ele para fazer a sua vontade, para levar adiante aquilo que Ele nos ordenou. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você já é filho de Deus. Você foi chamado, predestinado para ser filho de Deus. Ora, se somos filhos também somos herdeiros por um lado, herdeiro de Deus, por outro, co-herdeiro com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Ora, se somos filhos, também herdeiros, por um lado de Deus, e por outro lado, co-herdeiro com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós levamos o reino de Deus, expandimos o reino de Deus para sermos um dia glorificado com o Senhor. Essa missão foi dada para nós porque nós somos filhos. Nós somos co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo é nosso. A terra é nossa, os céus é nossos, os apóstolos é nosso, tudo é nosso. Agora nós precisamos levantar e ter uma atitude, expandir o reino de Deus nesta terra. Jesus é o Senhor. Se inscreva no canal, dê um like, dê um clique e o Senhor continue te abençoando. Querido, eu estou doente, mas o vigor do meu espírito continua vivo. Enquanto eu estiver com este vigor, eu continuarei falando da palavra que o Senhor tem me mandado a falar. Jesus é o nosso Senhor.